A semana passada fica marcada pelo falecimento do arcebispo emérito de Évora, Maurílio Gouveia. Morreu em Gaula e foi sepultado em Évora, no Panteão dos Arcebispos, ao lado do bispo David de Sousa, que também esteve aqui na Madeira antes de assumir o cargo na arquidiocese évorense. Por ter criado várias paróquias com a divisão das existentes, ficou conhecido entre o clero como Dom David de Sousa. Agora está ao lado de Maurílio de Gouveia, no Panteão dos Arcebispos. Por isso, esta semana, o Sei em Cento, em vez de falar de uma instituição, um movimento, vai falar de uma pessoa, de uma figura ilustre da Igreja Católica que, sem esquecer as raízes, assumiu a cultura do local onde serviu, o Alentejo. Maurílio Gouveia cantava o bailinho da Madeira e o cante alentejano. O atual arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, descreve-o como uma pessoa capaz de unir, de fazer pontes e de aceitar o diferente, sempre fiel a ele próprio. Uma das palavras que marcam a vida de Dom Maurílio é a palavra fidelidade. Antes de tudo, Dom Maurílio foi fiel a ele próprio. Era uma personalidade com uma consciência muito viva, muito vincada, com uma personalidade forte, um homem que cultivava a vida interior, que cultivava o estudo, um homem muito disciplinado, muito metódico. Não era uma pessoa que contemporanizasse com a banalidade ou com uma vida fútil. Era um homem de estudo, de reflexão e, por isso, um homem de coerência. Foi fiel aos homens, antes de tudo. Dom Maurílio chegou a Évora no dia 8 de dezembro de 1981, na abertura de uma nova década, depois da Revolução de Abril, depois de um contexto muito específico no Alentejo, marcado pela reforma agrária e por todas as vicissitudes que o Alentejo viveu, fruto da sua estrutura social e também da sua organização económica a partir do latifúndio e de muitas desigualdades sociais. Foi num tempo novo que se abria com a proposta de um Portugal que abraçasse a Europa, o projeto europeu, e Dom Maurílio inaugura este tempo novo com uma proposta muito clara de liberdade. Dom Maurílio é fiel aos homens naquilo que eles têm de mais precioso, que é a liberdade. Nunca permitiu, nunca deixou que a Igreja fosse manipulada, que a Igreja fosse instrumentalizada pelas ideologias, pelos quadrantes partidários, num contexto difícil, eu diria mesmo, muitas vezes encrespado, que se vivia no Alentejo. Ele pôs sempre a Igreja numa linha de serviço ao povo alentejano e ribatejano, constituem a Arquidiocese de Évora, numa relação direta com as populações. Ele cultivou uma relação direta com as populações. Evitou ser prisioneiro de sistemas ou, enfim, de circunstâncias que o utilizassem. O contacto direto era a força dele. Dom Maurílio era um carismático, um homem com uma jovialidade, uma alegria, uma espontaneidade, um sentido de presença muito festivo. Um homem que tocava com o seu olhar o coração do povo. Então ele fez uma visita pastoral à Arquidiocese durante 9 anos, às 9 vigararias da Diocese, pormenorizado, a todos os recantos, a todas as capelas, igrejas, montes alentejanos, inclusivamente, a todas as associações, a todas as instituições, às escolas, aos hospitais, aos centros de saúde, às câmaras municipais, à comunicação social, ao mundo profissional. Encontrou-se com os sindicatos, acolhia todos os partidos que o quisessem cumprimentar, e Dom Maurílio foi criando um espaço no coração do povo alentejano e ribatejano indelével, e eu diria mesmo uma presença que não era contornável. Dom Maurílio era um líder do Alentejo. Eu ouvi dizer personalidades do mundo autárquico que as autarquias tinham uma relação com as populações dos concelhos, de Dom Maurílio da Arquidiocese.
A Arquidiocese de Évora é a mais extensa de Portugal, abrange concelhos de Setúbal, como por exemplo Alcácer do Sal, concelhos de Santarém, estou a pensar em Coruche, estou a pensar em Benavente, e vários concelhos de Porto Alegre, como Avis, Monforte, Fronteira, Elvas, Campo Maior. Portanto, e toda esta extensa arquidiocese era frequentemente visitada por ele e era uma presença atenta em momentos de crise, em momentos de dor, em horas de alegria e de festa. Ele encontrou-se várias vezes com situações muito complicadas de trabalhadores em ruptura. Estou a lembrar-me, por exemplo, da problemática da fábrica do Divor, uma fábrica que produzia enlatados, produtos agrícolas, nomeadamente tomate enlatado, massa de tomate e fruta, em que estavam sem ordenado, em uma situação muito grave, e Dom Maurílio de Gouveia foi intermediário entre os trabalhadores e a entidade patronal. Este é um exemplo de muitos. Por isso, ele, nesta relação direta com o povo, ficou numa perspectiva de afeto, de estima, muito ligado. Nos momentos de festa, ele era um homem exuberante, que cantava o bailinho da Madeira aqui da vossa terra muitas vezes, cantava o canto alentejano que o povo tanto ama. Ele era um homem que apreciava a culinária regional alentejana e ribatejana. Era um homem que sabia vibrar com a alegria e com a festa do povo. Por isso, a marca de Dom Maurílio é de humanização, de fidelidade ao povo. Numa grande fidelidade à mensagem da Igreja. Ele nunca pôs de modo retalhado, nunca cortou, nunca rasgou páginas do Evangelho, nunca pôs o cristianismo a saldo. Ele foi sempre exigente com a perspectiva libertadora do Evangelho, com a valorização da pessoa humana, com a dignidade da mulher, com o lugar da criança, numa aliança muito profunda com os jovens. Exigiu-nos a nós todos, eu nessa altura também presbítero da Diocese, uma igreja coerente e transparente. Dom Maurílio nunca tomou uma atitude de comodismo, de alheamento, de indiferença, mas sempre de compromisso. E um homem de grande fidelidade a Deus, na sua consciência. Percebíamos que era muito exigente com ele e muito amigo dos outros. Exigente com ele e compreensível para os outros. Uma pessoa humana, uma pessoa que tinha sempre uma palavra de estímulo, uma pessoa muito carinhosa, e essa sua atitude de ser exigente com ele, e amigo e tolerante, e imensamente respeitador dos outros, fazia-o ter muita autoridade moral. Era uma pessoa a quem era difícil dizer que não quando ele fazia um pedido. Quando ele nos pedia mais trabalho, quando ele nos pedia mais dádiva, mais doação, era difícil, porque ele era um grande trabalhador, era um homem muito disciplinado na sua ação e pedia-nos a mesma atitude. Dizer-lhe que não era impossível, quando nós víamos que ele dava tudo. Uma pessoa simples, sóbria, uma pessoa que tinha uma forma de vida muito modesta, vivia com as pessoas mais simples, sentava-se junto dos doentes quando os visitava em casa. Dom Maurílio de Gouveia, nas visitas pastorais, ia visitar os doentes a casa. Lembro-me de uma situação onde não havia uma cadeira para ele se sentar. Era uma situação pobre e Dom Maurílio de Gouveia falou com o doente num dos bairros de Évora, sentado numa grade de cerveja ou de refrigerante. Foi onde ele se pôde sentar ao pé desse pobre. Claro que esse pobre, passado algumas horas, estava devidamente tratado e teve lugar num lar de idosos, onde ele não era capaz de entrar, porque não tinha ninguém que o defendesse, que o propusesse. É esta figura que nós temos uma enorme alegria em contar entre os pastores da Arquidiocese de Évora. Queria dizer que desta pérola do Atlântico partiu uma pérola para o Alentejo e que lá vai ficar connosco essa pérola e que queremos agradecer à Madeira a dádiva que nos deu. A mim disse-me sempre, quer dizer, ele programou o funeral em pormenor. Eu visitei-o 2 vezes, 16 e 17 de agosto, e na entrada do Sr. Dom Nuno, portanto,
agora no passado dia 17 de novembro, e ele falou-me de pormenores, da maneira como gostaria de ser sepultado, até inclusivamente gostaria de entrar na Catedral de Évora com a cantata de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Ele manifestou mesmo pormenores do seu funeral, da sua chegada à Catedral Iborense. Era um pressuposto totalmente na sua conversa, no seu diálogo connosco, em pormenores sublinhado de coisas que ele gostaria que nós em Évora fizéssemos, no que diz respeito à sua sepultura, etc. Nas visitas pastorais, Dom Maurílio levava uma réplica da imagem peregrina da Senhora da Conceição, que o acompanhava permanentemente nas visitas pastorais. Ele ia com essa imagem e por isso ele tem uma ligação muito grande, afetiva à Vila Viçosa, à padroeira de Portugal, coroada por Dom João IV. E ficará a Igreja do Espírito Santo junto à Universidade de Évora, onde está o panteão dos arcebispos, onde está o monumento funerário ao primeiro arcebispo de Évora, o cardeal Dom Henrique, e aí ficará ao lado de Dom David de Sousa, que foi também bispo do Funchal e que é o seu antecessor, que foi arcebispo de Évora entre 1965 e 1981, que antecedeu Dom Maurílio. Ficarão os dois que têm tanto a ver com esta cidade do Funchal. Dom David, que aqui foi bispo, e Dom Maurílio, filho desta terra. Qual a melhor maneira de perpetuar a memória do arcebispo Maurílio? No meu modo de ver, uma posição de compromisso com a dignidade humana, na dimensão de respeito, de construção de uma sociedade pela paz, numa grande tolerância. É importante perceber que Dom Maurílio viveu num ambiente onde ainda se experimentavam situações de confronto ideológico. E Dom Maurílio foi acolhido, foi respeitado, foi estimado por diferentes pontos de vista. Ele foi bispo de todos. Dom Maurílio de Gouveia foi às unidades coletivas de produção, visitou as chamadas UCPs, celebrou a Eucaristia nas cooperativas. Dom Maurílio de Gouveia encontrou-se com os diferentes posicionamentos ideológicos e independentes da sociedade. Foi um homem de uma profunda tolerância e de um profundo respeito. E no mundo que estamos a viver, onde há sinais de radicalismos, de atitudes muitas vezes assumidamente como que donas da verdade, Dom Maurílio era um homem que ouvia o homem, que escutava, que era capaz de se pôr na pele do outro, punha nos seus pés as sandálias e os sapatos do outro e procurava fazer caminho com o outro. Era um homem coerente com ele, não escondia o seu pensamento, era uma personalidade assumida, sabíamos que ele era um católico, com uma fidelidade muito grande à Igreja, ao seu pensamento, mas um homem que dialogava com segurança com a diferença do outro homem. Esta fidelidade à pessoa, ao valor da pessoa, à pessoa que está antes de tudo e que por isso é com ela que se dialoga e que se fala. A pessoa é de facto, na sua consciência, um santuário sagrado e inviolável que merece o respeito total e incondicional e inegociável. A segunda atitude de, enfim, honrar, perpetuar Dom Maurílio de Gouveia é esta capacidade de alegria, de amor à vida. Dom Maurílio era um homem muito feliz, um símbolo de tudo o que podemos dizer que é contrário à depressão. Era uma pessoa que não fazia aliança com a tristeza, com sentimentos mórbidos, com melancolias. Era uma pessoa que desafiava a vida, e a vida para ser assumida com felicidade. E por isso devemos à vida uma gratidão que é a nossa própria felicidade. Ele desafia todas as pessoas que possam viver a solidão, que possam experimentar a tristeza, que percorram uma peregrinação na busca do sentido da vida. Foi muito bom
tê-lo como amigo. Todas as pessoas faziam essa referência. Ninguém saía do pé dele triste. Ele era uma dádiva de alegria, de sentido, e essa é de facto uma capacidade que nós humanos devemos procurar ter no nosso cotidiano, na nossa simplicidade. E finalmente, um homem de profunda fé, um homem com um olhar transcendente, não piegas ou numa dimensão superficial. Era um homem culto, de pensamento, um homem de leitura, de estudo, um homem que não tinha medo de arriscar, estudar a diferença, dialogar com o pensamento totalmente oposto. Era um homem que queria mesmo viver na verdade e por isso se expunha ao risco de se confrontar com o pensamento contrário, com a perspectiva contrária. E procurava então depois, no seu íntimo, na sua reflexão, um homem de muitos momentos de silêncio, um homem que precisava se recolher. Por isso o tivemos aqui neste ermitério, não é? Uma pessoa de reflexão, de vida interior. Escrevia todos os dias. Dom Maurílio de Gouveia, desde muito novo, tem o seu diário. Um diário longo, que vai ser certamente ainda conhecido. Uma pessoa que não passava nenhum dia sem refletir e sem escrever o seu pensamento. A sua leitura do dia, do acontecimento principal que elegia. Uma pessoa que necessitava de se recolher. Muito sereno. Quem o visitou na fase final da vida dele vinha da casa Maria Serena impressionado com a serenidade dele. Ele viveu uma doença complicada com uma serenidade interpelante e impressionante. Ninguém vinha de lá derrotado. Todos trazíamos de lá uma mensagem de que a vida continua e a vida é para se viver com encanto. É um legado maravilhoso de um homem sábio. Os elogios do atual arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, ao antecessor Maurílio Gouveia, falecido recentemente em Gaula e sepultado em Évora. Ficam os elogios à sabedoria, à serenidade e ao legado de uma figura ilustre da Igreja Católica.